Oi, gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre qual a diferença entre dar aula para crianças, para adolescentes e para adultos. Se você é novo por aqui, não me conhece, muito prazer. Meu nome é Camila e esse canal é voltado para falar sobre dança. Se você não está inscrito ainda, se inscreve agora no canal e aciona o sininho. O sininho vai te dar notificação toda vez que subir um vídeo novo por aqui. E toda semana tem vídeo novo, então você não pode ficar de fora. Clica também no like se você gostar desse vídeo. Quero ter uma ideia de como esse vídeo tem ajudado vocês. E quando vocês colocam um like, isso também apresenta o vídeo para mais pessoas aqui no YouTube. Bora lá pro vídeo de hoje? Falando sobre turmas de criança, adolescente e adulto, a gente já consegue entender que pelas idades elas são diferentes. Mas e na aula de dança, você acha que também tem diferença? Eu já falei aqui em outros vídeos sobre a importância do professor conhecer a sua turma, saber como ela reage diante de um desafio, entender a evolução dos alunos, o processo de cada aluno, e isso também é importante na hora de falar sobre turmas infantis, sobre turmas com adolescentes e sobre turmas para adultos. O professor precisa ter clareza de cada turma, como ela funciona, a idade delas, a maneira como elas pensam e reagem são completamente diferentes. O professor precisa ter clareza das diferenças que elas têm e como ele pode trabalhar com cada uma delas. A gente já viu essa realidade sobre iniciante, intermediário e avançado. Existe diferença na maneira como eu explico o passo, a evolução de um passo, até poder passar um passo mais difícil, precisa ter a base dele. Só que além de falar sobre iniciante, intermediário e avançado, a gente também precisa falar sobre a idade. A idade influencia na maneira como a criança trabalha a sua mente na hora de fazer um passo. O mesmo acontece com o adolescente e o mesmo acontece com o adulto. Além do fator da idade, como ela reage diante de um desafio, é importante lembrar que o corpo de uma criança é completamente diferente de um adulto e isso interfere muito na execução do passo, na evolução do movimento do corpo, como ele se desenvolve, e isso não pode ser deixado de lado. Nós temos que levar a sério essas diferenças. A criança, quando vê um desafio, na maioria das vezes, isso a incentiva, isso a estimula a querer aprender. Algumas crianças não, mas na maioria das vezes, quando o desafio é lançado de uma forma para a criança que ela fica entusiasmada a evoluir, o mesmo desafio, às vezes, para o adulto, não será tão fácil, porque ele tem a vida como experiência, tem muita coisa que na cabeça dele ele acha que é muito mais difícil. E quando a gente fala sobre dançar, o corpo do adulto é um pouquinho mais duro do que o corpo da criança. A coordenação motora, a gente meio que perde quando a gente começa a fazer aula adulto. O corpo parece que não tem a mesma estabilidade. Já a criança já ousa, já faz outros movimentos. O corpo do adolescente é a mesma coisa, é completamente diferente da criança. O adolescente pode ter uma certa mais facilidade do que o adulto em relação ao seu corpo, mas a maneira com que ele lidar com os desafios também pode ser bem difícil. Às vezes porque não quer ousar, às vezes porque tem medo de ousar. O que será que as pessoas vão falar ao meu redor? A criança não tem essa preocupação, o adolescente já tem. O adulto é pouco. Na maioria das vezes o adulto, quando ele vai fazer aula de dança, ele quer se divertir. Então ele não se preocupa tanto com a opinião alheia. Mas a opinião alheia sempre é difícil para qualquer ser humano. O processo de evolução de uma criança é diferente. Normalmente quando a gente dá movimentações, exercícios técnicos, ela leva um tempo mais rápido de processar e entender. O adolescente também e o adulto também. Porém, a maneira com que ele evolui depende muito da dedicação dele em aula. Digamos que uma criança tenha tempo para fazer aula todos os dias da semana, se os pais tios levarem ela até a aula. O adolescente também tem uma certa disponibilidade de tempo que facilita ele fazer mais aula. O adulto não.
O adulto, ele tem a rotina de trabalho, a rotina de casa, que isso faz com que ele tenha menos tempo, menos horário de aula. Isso não é um problema, mas precisa ser levado em consideração que para a criança o tempo de aula pode-se ter mais tempo. Os adolescentes também, mas os adultos sempre têm um horário um pouquinho mais limitado. As crianças precisam ter um mundo lúdico, um trabalho que conte também a parte do faz de conta. A aula sempre precisa ser estimulante, precisa ser sempre animadora. Se não tiver esse processo de induzir a criança a fazer algo que a estimule, ela cansa, ela de repente não quer mais saber da aula, porque é normal, a criança tem um time completamente diferente. E quando o professor dá aula para a criança, ele precisa entender esse time e não chegar numa aula cansado, porque a criança vai precisar de energia. Para adolescente, é legal já começar a estipular uma certa disciplina, uma certa regra, as movimentações, os exercícios precisam ser um pouquinho mais cobrado, precisa ser um pouquinho mais exigente, porque eles conseguem acompanhar. É legal uma aula animada, é legal uma aula que o incentive, não pode ser uma aula pesada, mas precisa ser uma aula que o desafie. A aula para adulto precisa ser levada em consideração que a turma, na maioria das vezes, estão dançando por hobby. Então a aula não pode ser pesada, cheia de exigência. Toda aula precisa ser animada, mas esta aula precisa ser com um clima de descontração, com um clima de amizade, com um clima de parceria. Os erros vão acontecer, o corpo vai ter algumas limitações, mas quando o professor consegue incentivar a turma e deixa esse clima, essa harmonia da aula para cima, todos os adultos fazem a aula muito mais estimulados. É possível passar movimentos mais técnicos? Sim. É possível ensinar como é feito? Sim, mas não com a cobrança de que eles precisam fazer perfeitos, porque talvez eles trabalhariam com dança. E isso é uma certa exigência que vai vir para o adolescente e para as crianças. Mas para o adulto, esse clima precisa ser um clima de vou me divertir, tô dançando, tô me superando, estou curtindo esse momento. Existem outros fatores que a gente poderia levar em consideração em relação a cada uma delas. Fala pra mim, o que você achou mais interessante? Você, professor, gosta mais de dar aula para criança, para adolescente ou para adulto? Eu tenho hoje na minha rotina de aula as 3 etapas. E é muito interessante ver o quanto elas são diferentes e o quanto as aulas são muito gostosas. Mas é normal a gente ter mais facilidade com criança, é normal a gente ter mais facilidade com adulto e é normal a gente ter mais facilidade com adolescente. Identifique qual é o seu feeling, o que você gosta mais e foque naquilo. Não dê aula quando você não está afim. Porque, queira ou não, na hora de dar aula, os alunos vão perceber isso pode gerar uma aula ruim, sabe? Pesada. Sempre foque naquilo que realmente arde o seu coração. E isso também vai ajudar os alunos a evoluir mais. Quero saber se você curtiu esse vídeo. Não deixa de comentar aqui o que você achou mais interessante sobre essas diferenças e como a gente pode trabalhar. Se você tiver alguma sugestão referente à aula para criança, aula para adulto, aula para adolescente, coloca aqui também. Isso vai ajudar outros professores que já dão aula a também ter novas ideias. Não deixa de se inscrever no canal, acionar o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Mil beijos, tchau, tchau!